cabelos armados, laque, roupas coladas e guitarras afiadas. O glam metal dividiu o mundo entre paixão e repulsa, mas em 1991 tudo isso desmoronou. Nos palcos de Los Angeles, o rock trocava o couro cru por purpurina e transformava cada show em espetáculo. Era exagerado, provocante e impossível de ignorar. Mas por que um gênero que fez o mundo vibrar também virou sinônimo de vergonha? Então hoje a gente vai entender o brilho, o ódio e o legado do glam metal. Antes das bandas dos anos 80 dominarem os palcos com laque e guitarras reluzentes, o glam metal já vinha sendo preparado nos bastidores do rock dos anos 70. Foi uma época em que o rock começou a se olhar no espelho, literalmente. Bandas como T-Rex, Sweet e Slade, vindas do Reino Unido, trouxeram o glitter, o humor e aquela sensação que o palco era um desfile, tanto quanto um show. Era o glam rock, teatral, provocante e consciente do próprio espetáculo. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, Alice Cooper misturava horror e performance, e o Kiss transformava cada apresentação num ritual visual, com fogo, sangue falso e botas de quase 1 metro. Ali nascia a ideia de que o visual podia ser tão poderoso quanto o som, e que o público queria mais do que música, queria uma experiência. Esses artistas plantaram a semente do que viria a ser o glam metal, o casamento entre o peso do hard rock setentista e a estética exagerada e sedutora do glam. Então, antes de Los Angeles se acender em neon e laque, o terreno já estava preparado com purpurina, teatralidade e um certo gosto pelos excessos. Los Angeles, início dos anos 80. A Sunset Strip virou o coração pulsante de uma nova geração de músicos que queriam ser vistos tanto quanto ouvidos. Entre bares lotados e pôsteres colados um em cima do outro, nascia o Motley Crue, Rat, Quiet Riot e Twisted Sister, todas com o mesmo objetivo, ser maiores, mais barulhentas e mais provocantes que a anterior. E assim o glam metal invadiu a cidade e logo o mundo. Misturavam o peso e a atitude do hard rock com a imagem hedonista do glam setentista. Era rebeldia com glitter e testosterona com delineador. Quando a MTV surgiu em 1981, o movimento encontrou o megafone perfeito, uma plataforma feita para quem sabia performar diante das câmeras. E de repente não bastava soar bem, era preciso parecer incrível. Clipes como Girls, 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 We're Not Gonna Take It e Can't Feel the Noise transformaram essas bandas em ícones globais. O que começou com subcultura noturna virou produto de exportação, embalado em sexo, festa e destruição. O glam metal dos anos 80 era isso, excesso, liberdade e autopromoção. O rock mais teatral e mercadológico da história, mas também o mais contagiante. O brilho era irresistível e logo ninguém escapou dele. Mesmo as bandas que antes zombavam do visual exagerado começaram a se render. Judas Priest apareceu de couro reluzente, motos e videoclipes que transformaram o metal em espetáculo. O Scorpions descobriu que dava para ser pesado e romântico ao mesmo tempo e lotou rádios com baladas que tocavam até em casamento. O Saxon começou a brilhar demais pro underground, trocou o aço pelo palco iluminado, mas sem perder o grito das ruas. Já o Whitesnake mergulhou de cabeça no estilo MTV. Carros, vento, cabelos ao sol e aquele som feito para tocar ao máximo. E até o Pantera, antes de virar sinônimo de brutalidade, viveu uma fase totalmente glam, com direito a laque, maquiagem e tudo mais. E também surgiu a banda Cinderella, que já nasceu no meio do brilho, mas foi uma das poucas que lembrou que por trás do laque o rock ainda sangrava blues. Parte dos fãs de metal tradicional começaram então a rejeitar o subgênero.
chamavam o glam de poser, plástico e traidores do movimento. E foi assim que o espelho rachou, de um lado glamour e do outro lado autenticidade ferida. Era o início da queda. No início dos anos 90, o glam metal parecia ter tudo, fama, dinheiro e público. Mas o próprio sucesso virou o estopim da queda. Tão grande, tão exagerado, que deixou de parecer real. Foi então que o ano 1991 trouxe consigo o Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, e o rock acabou trocando o espelho pela introspecção. As luzes se apagaram e o público trocou a festa pelo desencanto. O glam metal morreu da noite por dia, engolido pelo grunge e por uma nova estética que rejeitava tudo aquilo que o glam representava. Bandas se dissolveram, contratos acabaram e até os gigantes ficaram perdidos entre tentativas de reinvenção. Mas o glam nunca sumiu completamente, porque ele nunca foi apenas um som, ele já era uma atitude. E atitudes sempre encontram um jeito de renascer. Nos anos 2000, The Darkness, Cash Died e Steel Panther trouxeram de volta o espírito debochado e teatral, agora com ironia e consciência. E fora do metal, a sua herança ainda vive no pop moderno, nas performances de artistas que entendem que o palco é um altar visual, algo que o glam ensinou como ninguém. E no fim das contas, o glam metal deixou uma grande pergunta. Será que odiar o glam é também odiar o próprio exagero do rock? Afinal, se o rock sempre foi sobre romper limites, o glam apenas o levou até o espelho e jogou um pouquinho de purpurina em cima. E é um pouco curioso que muitos dos que viraram as costas pro glam também ignoraram o grunge logo depois. Então talvez o problema nunca tenha sido o estilo, e sim aceitar que o rock e o metal mudam de rosto. E apesar da gente estar falando aqui dos anos 80, isso se repetiu historicamente muitas vezes até os dias atuais, não é mesmo? E se você também curte mergulhar nessas histórias que o tempo tentou apagar, deixa aqui o seu like e comenta aqui embaixo para mim. Qual banda ou fase glam te causa saudade ou vergonha? Um abraço para vocês e até a próxima!